Olá, seja bem-vindo à nossa aula número 2 aqui do nosso curso gratuito Leitura e Interpretação de Projetos Elétricos. Aqui a gente está mostrando para você aí como fazer a leitura, como ler e interpretar plantas e projetos elétricos, as principais simbologias, para você não passar vergonha na hora que tiver que abrir uma planta aí na obra e também para você dar os seus primeiros passos na elaboração aí de projetos elétricos. Se é a primeira vez que você está aqui, Anderson Campos por aqui, seja bem-vindo à Escola de Elétrica. Nesse curso aqui nós estamos mostrando para você um passo a passo. Na aula passada, se você não assistiu, termina essa aula, vai aparecer para você aqui nos cards a aula número 1, não tem problema, pode começar daqui, depois você assiste a aula 1 e posteriormente vão ter mais aulas dando sequência aqui no nosso curso gratuito, tudo bem? Nessa aula aqui nós vamos falar sobre interruptor paralelo. Eu vou te trazer o que você já está vendo aqui na imagem, o esquema elétrico, nós vamos também trazer o arranjo físico para dar um entendimento lá na obra, né, na vida real, como que é feito essa ligação, e também vamos falar sobre a visão de representação unifilar em planta, vamos trazer uns detalhes para você aprender esse passo a passo. Começando por aqui então, né, eu estou trazendo esses desenhos aqui vindo lá do nosso curso Projeto Elétrico na Prática, é um resumo do nosso método, né, caso você tiver algum interesse em se aprofundar um pouco mais, vou deixar o link na descrição e também no comentário fixado, mas aqui você tem que entender que esse aqui é o esquema elétrico, isso aqui é para te dar uma clareza de como fazer essa ligação, né, então basicamente aqui nesse caso eu tenho o condutor neutro, que ele vai ligado direto na lâmpada, ok, vai ligado direto, e o condutor fase ele vai ser ligado no primeiro interruptor. Aqui nós temos o interruptor paralelo. Quando que eu utilizo o interruptor paralelo? Imagina que eu tenho um corredor, por exemplo, e tem uma certa distância do ponto A até o ponto B desse corredor, né? Na imagem não apareceu, mas é do ponto A para o ponto B, né? Então você consegue ter dois locais, dois pontos de acionamento de uma única lâmpada, por exemplo, ou de um conjunto de lâmpadas luminárias de dois pontos distintos. No interruptor simples eu tenho que ir num único local para ligar a iluminação. Quando eu tenho interruptor paralelo, eu tenho dois interruptores em paralelo trabalhando de forma paralela e eu posso fazer a ligação de um mesmo conjunto de luminárias, lâmpadas, utilizando esses dois interruptores. Nesse esquema aqui, esse primeiro interruptor eu vou chamar de S1, tá? Você vai ver que a gente tem uma representação de interruptor pela letra S, tem outras simbologias também, daqui a pouco eu vou mostrar, né, a simbologia S, mas vamos chamar de S1 como interruptor 1 e S2 aqui como interruptor 2. Então quando eu entro num corredor eu preciso ligar a luz. Esse primeiro interruptor S1 é o paralelo. Qual que é a diferença fisicamente e internamente? Se você assistiu a aula 1, você vai ver que o interruptor simples eu tenho apenas dois polos, digamos assim, para eu conectar cabos, né? Chega a fase num polo, o segundo polo sai o cabo de retorno. Já no caso do interruptor paralelo, eu tenho três polos, né? Eu tenho três pinos, fisicamente falando. No pino central ali eu vou chegar com o condutor fase, e aí os outros dois polos saem dois cabos que a gente já vai chamar de retorno, a lógica é a mesma, né? O condutor fase chega e o que sai do interruptor é retorno. Só que no caso do paralelo eu tenho dois retornos, esses dois retornos eles vão ser ligados lá no segundo interruptor, que é o meu S2, imagina que é o interruptor que está lá no final do corredor, e aí lá no S2, o interruptor que está no final do corredor, ele vai também ter três pinos. Então quando você for comprar interruptor, for especificar em projeto, é diferente fisicamente falando, tá? O simples tem dois polos, já grava aí, ó, e o paralelo tem três polos, tem três pinos. Esse segundo interruptor, que é o meu S2, que está lá no final do corredor, ele vai receber o retorno vindo do meu S1, do meu interruptor, que é o primeiro, que está lá no início do corredor, ok? Então vai receber esses dois retornos. E aí, o terceiro pino desse meu interruptor S2, né, o interruptor que está no final do corredor, ele vai ter o retorno vindo para a lâmpada. Então grava aí, ó, dá uma analisada nesse circuito aqui. Condutor fase chega no primeiro interruptor, saem dois retornos indo até o segundo interruptor e o terceiro pino do segundo interruptor, que é o que vai ser conectado na lâmpada. Se você for analisar o caminho da corrente elétrica aqui, né, do jeito que está aqui, a corrente vem pelo condutor fase, ele vai passar aqui por esse contato que está fechado, vai vir até aqui nesse interruptor, só que esse segundo interruptor não está fechado aqui, né? O contato ele tá para baixo, então a corrente vai parar ali, não tem corrente circulando para ligar a lâmpada. Se eu tiver lá no final do corredor e ligar esse interruptor, essa chavinha que está para baixo aqui, ela vai fechar para cá. Ela vai vir para essa posição, então a corrente que está vindo circulando aqui, ela vai circular e ligar a lâmpada. Agora, digamos que do jeitinho que está aqui, ó, vamos voltar para a fase 0, do jeitinho que você está vendo aí. Desse jeito a corrente ela vai vir
até esse ponto aqui e não vai ter passagem porque o interruptor está aberto, está aberto, né, interrompendo a corrente. Só que agora eu estou lá no início do corredor, então eu vou vir no S1 e vou pressionar ele. Então essa chavinha que está para cima, ela vai vir para baixo, né, vai conectar aqui nessa parte de baixo. Então a corrente vem, passa por aqui, segue, e aqui já está fechado lá no meu S2 e liga a lâmpada. Quando eu estiver lá no final do corredor e quero apagar a luz, eu pressiono S2, esse contatinho aqui que está para baixo vai vir para cá, a corrente que está vindo aqui por baixo vai ser interrompida. Não sei se deu para ficar claro, se ficou muito confuso, mas basicamente eu consigo acionar tanto de um ponto quanto o outro, eu consigo ligar essa lâmpada, é assim que funciona o interruptor paralelo. Agora vamos falar aqui do arranjo físico, né? Inclusive deixa eu posicionar corretamente aqui, isso aqui é para você entender um pouquinho do funcionamento como se fosse fisicamente falando. Então eu tenho lá o meu condutor fase e neutro entrando no eletroduto, ok? O neutro é essa linha tracejada aqui, ó, essa primeira linha, ela vai vir direto na lâmpada. Esse condutor tracejado neutro, ele vai direto na minha lâmpada aqui. Talvez aí nesse desenho, eu peguei de um livro, né, esse desenho aqui, talvez você não vai entender onde que o neutro tá vindo direto na lâmpada aqui, tá? Mas imagina que ele tá vindo direto aqui no receptáculo onde eu vou ligar essa lâmpada. Já o condutor fase, ele tem que ir para um dos dois interruptores paralelos. Então, perceba que esse meu interruptor da direita, né, esse aqui, ó, eu tenho uma linha contínua chegando no pino central. Então essa fase passa pelo eletroduto, passa por esse outro eletroduto aqui e vem ligado no pino central desse interruptor paralelo. Daí eu saio com dois tracejados, ou seja, esses dois tracejados que estão saindo, eles já são o que a gente chama de retorno. Eles vão retornar passando aqui por dentro do eletroduto, pode até passar pela caixa elétrica aqui, mas não tem nenhuma conexão. Ele vai vir seguindo aqui direto por esse eletroduto, aí um desses dois vai vir aqui para baixo, o outro ele vem aqui nessa parte de cima, e o central ele volta retornando, vindo para ser conectado até a lâmpada. Então é a mesma questão que a gente viu aqui, ó, ok? Neutro vai direto, condutor fase vem no primeiro, segue dois retornos do primeiro interruptor até o segundo e o terceiro pino segue para retornar para a lâmpada, ok? Agora vamos entender aqui na planta, né? Para fixar mesmo esse entendimento. Se você está achando que até aqui está confuso, fica tranquilo, você vai entender agora. Aqui na parte da planta eu tenho um ambiente aqui, ok? Inclusive, peraí, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Vamos deixar isso aqui, talvez uma visualização um pouco melhor para vocês aí. Deixa eu ver se isso aqui vai ficar bom. Que aí fica mais didático ainda, né? Talvez fique um pouquinho melhor. Aqui o que acontece? Nós temos uma sala, um ambiente qualquer aqui, com uma porta de entrada. Logo que você entra, você tem um primeiro paralelo, interruptor paralelo aqui na porta, e nessa outra lateral você tem uma segunda porta, então você tem um outro interruptor paralelo, porque você entra aqui, passa pela sala, quando chega lá na porta você já apaga a luz por aqui, não precisa voltar aqui para apagar e andar no escuro, não faz sentido, então você já usa o paralelo aqui. Eu tenho um quadro de distribuição, esse quadro de distribuição está mandando um eletroduto nesse ponto de iluminação, ok? Esse número 4 é o circuito 4, né, que está saindo do meu quadro, e esse 100 é a potência em watts ou em VA que eu estou destinando como previsão de carga para esse ponto aqui. Lembrando que eu tirei isso aqui de um livro, eu só estou explicando e narrando aqui as informações para você, tá? Então o que acontece? Do meu quadro, nesse eletroduto, eu tenho uma linha de chamada aqui me demonstrando que está passando o condutor fase e neutro do circuito 4. Então aqui eu tenho fase e neutro do circuito 4. Deveria ter, como esse livro é mais antigo, não tem, deveria ter o condutor terra também, deveria ter uma letra T aqui na frente, simbolizando o condutor de proteção, tudo bem? Nos seus projetos aí, use o condutor de proteção também em iluminação. Ele vem até a caixa elétrica, né, o ponto de iluminação aqui de iluminação, e aí eu tenho que mandar a fase, o neutro ele vai direto na lâmpada, no receptáculo. Agora a fase eu tenho que ligar em um desses dois interruptores paralelos. Se você analisar esse eletroduto que chega nesse interruptor paralelo, eu tenho essa fase aqui, ó, que é a que está chegando nele. Opa, peraí, cliquei sem querer aqui. Eu tenho essa fase aqui chegando nesse interruptor, e esses dois risquinhos aqui são os dois retornos que vão sair do meu interruptor. Esses dois retornos, né, esses dois risquinhos a gente chama de retorno, esses dois retornos vão passar pela caixa, não vai ter derivação nenhuma, eles só vão passar pela caixa como se fosse uma caixa de passagem e vão ir lá para o segundo paralelo. Então esses dois primeiros risquinhos é o que vem desse interruptor, esses dois retornos
passando pela caixa e vindo até o primeiro interruptor aqui. Aliás, o segundo, né? E aí esse terceiro retorno aqui, ó, é o que retorna realmente para a lâmpada. Deu para entender ou eu baguncei muito a sua cabeça? Nesse momento da aula aqui, coloca nos comentários. Bugou minha cabeça tá explodindo, não entendi. Minha cabeça tá explodindo porque eu entendi. Coloca aqui nos comentários, tá? Mas basicamente eu saí com a fase neutro vai direto na lâmpada, e aí o condutor fase veio até o primeiro paralelo, no pino central, lembra? E eu saio com 2 retornos. Esses 2 retornos passam pela caixa sem ter conexão com nenhuma, né? Ele só passa pela caixa, vai para o segundo paralelo, seriam esses 2 retornos aqui, e o terceiro retorno é que sai do pino central vindo aqui para ligar a lâmpada. Puxando as explicações anteriores, é exatamente o que está aqui no esquema elétrico. Veio a condutor fase, saiu 2 retornos. Aqui na planta, ó, veio o condutor fase, chegou aqui nesse interruptor, volta 2 retornos. Esses 2 retornos aqui, eles vão até o segundo interruptor paralelo. Então, na minha planta, os 2 retornos vão sair e vir até o segundo paralelo. E aí, olhando aqui no esquema, o segundo paralelo recebe 2 retornos e sai o terceiro retorno. Sempre que você chega com a fase em um interruptor, a saída do interruptor a gente já chama como retorno. Então, nesse caso, o terceiro retorno vai na lâmpada, que é exatamente esses 3 risquinhos aqui. 2 retornos que chegam e um terceiro que retorna lá direto para a lâmpada. Beleza? Olha só, espero que eu tenha conseguido explicar isso para você. Talvez não deixar complicado demais. Eu me esforcei aqui para tentar deixar simples. Se você tiver ficado alguma dúvida aqui, né? Volta essa aula e reveja ela novamente, porque na próxima aula nós vamos falar sobre o interruptor intermediário. Aí nós temos 2 paralelos e no meio nós temos um intermediário. A gente vai aumentar agora, a gente vai avançar mais um nível na próxima aula, que será a aula 3. Antes de você sair desse vídeo, coloca aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, né? Deixa o seu like aqui, que é muito importante pra gente. E se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, ativa as notificações do sininho ali para você receber todos os nossos vídeos, não só do curso gratuito aqui, mas de todos os conteúdos que a gente fala aqui sobre projetos de instalações elétricas do zero ao avançado. Inclusive, se você quiser ir além, tá aí na descrição e também no comentário fixado o nosso curso do zero ao avançado em projetos elétricos, hein? Clica aí para você conhecer, e eu também vou deixar um segundo vídeo aqui para você, na verdade um terceiro, que vai ser a aula 3, quando sair desse curso para você. Então é isso, te vejo na próxima aula e vamos em frente, até a aula 3.